do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, após esse estudo, né, foi muito importante a gente ver, né, que apesar, né, a mensagem principal que fica no meu coração é que apesar, né, de todo o mal, das ciladas do inimigo, ele não é um nada, né, diante do poder de Deus. Então é importante a gente ver esse lado para entender também como que ele trabalha, né, para tentar enganar as almas, para a gente também entender isso, como acontece isso com a gente, né, para a gente ficar mais firme em Deus. Então, uma das coisas que trabalha muito é tentando pôr culpa, né, fazer a gente desacreditar em Deus, né, desanimar, né, achar que está abandonado, né, então ele trabalha muito na imaginação, né, na mente da pessoa, colocando confusão, mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, né, que ele usa disso tudo ainda para um bem, né? O que é mais incrível é isso, é porque acaba que ele acha, né, que por ele mesmo ele tem a presunção de achar que pode atrapalhar os planos de Deus. É uma grande presunção achar que pode mexer com Deus, né? Já é uma grande presunção você achar que pode interferir nos planos de Deus. Você pensar que é mais esperto que Deus, né? Que pode a destruir a obra de Deus. É uma grande presunção, né? E uma estupidez muito grande que ele tem. Então, quanto mais estúpido, mais nas trevas mesmo, né? Então, a maior treva dele é a própria ignorância dele, né? A maior treva dele. E por mais que ele possa tentar confundir os filhos de Deus, né? E lançar suas trevas, ele também está sendo regido por uma vontade divina, até no inferno, que controla o que ele faz e que tudo que ele faz só acontece por permissão divina. Por isso que na divina vontade, né, a gente fala da permissão de Deus. Quando fala da tentação, a gente fala assim, que a gente vê o bem nisso, a gente vê que Deus está permitindo para o bem. Então, nem no próprio mal dele a gente vê realmente como fruto, como resultado do mal. Por saber quem Deus é e como que Deus trabalha, que Deus é a própria sabedoria, né? Então, até mesmo, né, nas confusões, nas bagunças que ele arruma, né, Deus faz um bem. E é muito importante esse processo, até na nossa vida mesmo, porque é importante a gente ser testado, né, para que ele possa confiar mais graças para nós, para que Deus possa dar mais graças para nós. Os testes são importantes, né? Então, para você ver que a pessoa falar assim, nossa, mas se ele me tentar, né, eu deixo de ser puro. Não. Você deixa a pureza quando cai na culpa, né? Deixa a pureza quando acredita nas mentiras dele e duvida de Deus, porque desconfiar de Deus é uma impureza, e Nossa Senhora não era assim. Ela nunca duvidou de Deus, né? E como ela conheceu muito bem Deus, ela sabia também o que era, ela sabia discernir o que é um pensamento, o que é um sentimento que não é dele, né? E ela era firme, né? Estável como Deus, né? Então, essas coisas não podiam produzir perturbação nela. Aí é muito interessante ouvir esse processo na vida de Nossa Senhora, né? E entender que não é diferente com a gente também não está imune, né? Porque se o próprio Cristo, né, se a própria Nossa Senhora passou por isso, por que nós não vamos passar? E se isso é importante, né, para nos lapidar, que assim seja, né? Se isso é importante para que a gente também veja o contraste, né, daquilo que é mal e daquilo que é bom, para que a gente ame mais ainda a bondade, glória a Deus, né? Então, essas coisas, qualquer coisa que a gente passar de confusão, tudo é para a glória de Deus. Qualquer dificuldade que a gente
enfrentar, né, de contrariedade, de pensamentos, tudo serve para que a gente mais uma vez confirme o nosso amor por Deus, a nossa intenção de amar a Deus, né? Então, aconteceu algo comigo ontem, né? Porque eu tinha ido na festinha da minha sobrinha de aniversário e eu ia na missa às 6 horas. E a festinha começou, eu cheguei lá umas 4 horas, né? E a família toda lá, tal. E a gente de olho no relógio, não podia ficar muito tempo, né? Porque a maioria tinha que ir pra missa, né, ainda. Então, beleza, né? A gente correu, a menina lá, né, a cunhada fez questão de pegar e cantar os parabéns antes, né? Justamente pra gente poder sair e ir pra missa. Só que mesmo na correria, né, indo de carro, ainda mesmo assim, eu ainda chego atrasada na hora no ato penitencial, né? A gente fica com um pouco de vergonha, passa por tudo isso, né? Mas chega e entra na igreja. E eu passei por uma situação que, desde quando eu conheci a Divina Vontade, eu não sabia mais o que era atrasar para ir para a igreja. Isso eu não sabia, né? Não sabia por causa dessa questão mesmo de ter esse cuidado, né? Mas acontece, e até disso a gente desapega. Circunstâncias acontecem, não foi maldade, não foi por má intenção, né? Só que aí eu enfrentei uma coisa que eu não sabia que eu ia enfrentar, né? A mesma situação de escrúpulo que eu já tive. Porque eu deixava de comungar por causa disso, eu deixava de comungar por sentir culpa, mesmo não tendo a intenção. Mas eu não entendi assim, né? Então, estava participando e tudo, e eu estava passando por uma experiência que eu não sabia explicar, né? Eu sentia assim que eu estava abandonada. Não é abandonada por Deus, abandonada em Deus. Eu não tinha mais controle de nada, nem do tempo, do lugar, né, do que eu fazia. Até do movimento, é uma coisa que eu não sei explicar. Os passos que eu estava dando, eu sentia assim que alguém se movendo comigo, em mim, né? Eu não sei explicar. Então, nada do que eu fazia mais, eu senti que eu perdi o domínio de mim mesma, que tinha alguém que me dominava, né? Que era o próprio Jesus. Então, aí começou a vir com esse pensamento, nossa, eu tô descuidada, né? Tô relaxada, né? Parece que eu já perdi o controle de mim, eu tô abandonada, né? Mas um abandono assim, não um abandono no sentido de estar sem Deus, um abandono assim, de perder mesmo o controle, né? De que tem alguém te dominando e te regendo. Só que isso veio com uns pensamentos negativos, né? Nossa, tô sozinha. Tipo assim, nossa, como é que eu tô relaxada, eu tô desligada, não me preocupo mais com a missa, não me preocupo com nada, não tô inteira na igreja, não tô preocupada com Jesus. E eu tinha pedido a ele perdão por ter chegado atrasada, ofereci também pelos que ainda ia chegar, meu pai ficou para trás, ficou mais atrasado ainda, né? Eu ofereci por todos, né? Aquilo ali, né? Beleza. Aí, quando eu tava quase na hora da comunhão, vem o pensamento assim, você não pode comungar, né? Você não tá no estado de graça para comungar. Eu tô assim, tipo assim, quem sou eu, né, para dizer alguma coisa, né? Tô tão entregue a Deus, né? Falei, Senhor, a minha intenção é te amar, né? Aí eu me lembrei de quando eu tinha esses escrúpulos, eu falei, Senhor, eu já falei tanto com o Senhor, só lembra, né? Que quando eu vivia no escrúpulo, por causa de minúcias, eu deixava de te comungar. Se eu sinto que eu vou prejudicar, assim, eu vou te ofender muito mais se eu ficar com essas coisinhas e não te comungar e não ir te receber, né? Do que eu ir, afinal, só sabe que eu te amo. Eu quero o Senhor mais do que tudo. E fui falando dos meus sentimentos por ele. Falei assim, não, eu não acredito nisso não, porque eu tô com a cabeça vazia. Eu não tô, tipo assim, eu não tinha no meu coração uma culpa. Eu tinha só paz, muita paz. Então aquele pensamento era ridículo. Não dava para entender de onde vinha.
Aí eu até pensei, não, mas é reparação de qualquer jeito, né? Então, passar por aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, não, Silvio, eu te amo demais para não ir te comungar, é justamente por ser um nada que eu tenho que ir. E fui, e comunguei em paz, né? E continuei em paz, que por mais que veio esse pensamento, o sentimento que era, tipo assim, o que é isso, gente? Não tem nada a ver, tipo assim, eu não, tipo assim, aquilo que foi sendo falado, eu não sentia aquilo, eu não sentia que eu tava ofendendo o Senhor. Não sentia nada, na verdade, tipo assim, eu tava em paz com Ele, né? E passei por aquilo ali, né? E lembrei, né, das vezes que eu não comunguei por escrúpulos diversos que eu tinha, né? Se eu olhei pro lado, eu olhei para alguém de um jeito estranho, já não comungava, sabe? Então eu falei assim, não, Senhor, eu te amo demais, né? É justamente por eu ser nada, quem sou eu para não ir, né? Quem sou eu para me julgar tão especial, né? Que eu tenho que ser perfeita em tudo para poder te receber, né? E depois, ainda eu falei com ele, depois de tantas verdades, né? Saber que o Senhor conhece a intenção do coração, só sabe que não foi por maldade nossa, né? Que eu cheguei atrasada, não foi por maldade, que besteira, né? E fui eu mesmo desmentindo aqueles pensamentos, né? Falando assim, não, é verdade isso aí não, né? Enfim, eu comunguei e não fiquei com culpa, com nada. Eu só fiquei com Jesus, né? Só estava interessada nele naquele momento. Eu falei assim, não, mas o meu interesse pelo Senhor é tão maior do que ficar me ocupando comigo mesmo com esse pensamento. Fui comungar, entendeu? Aí eu ouvindo hoje, né? Tava terminando de ouvir hoje o estudo, fiquei pensando, meu Deus, foi uma tentação, né? Foi algo assim que aconteceu, mas se foi, né? Querendo ou não, você ainda usa para amar mais a Deus, porque hoje também eu acordei com as coisas, sabe? Eu tive até que acordar e falar assim, Jesus, misericórdia, né? E gritei por ele, porque passando por umas coisas assim, sabe? De pensamentos contra o meu marido, xinga o seu marido, fala isso com o seu marido. Eu não tenho o que falar. O menino acordou em paz, feliz. Eu dei aquele sorriso para ele e tratei ele com amor. E hoje, ouvindo Jesus falar de como ele se comportou na paixão, né? De como ele se comportou na cruz, de dele, né, se anular totalmente, né? Eu estava falando isso com Jesus ontem. Eu estava falando assim, Jesus, nossa, como que o Senhor é incrível, né? Como que Deus é tão maravilhoso, né? Porque querendo ou não, eu fico pensando assim, nossa, o Senhor poderia nos destruir então e fazer algo melhor, né? Sei lá, o Senhor não tinha assim, vamos dizer assim, só fez tudo por amor. Se eu quisesse, só não poderia nos aniquilar, nos destruir, né? Tirar nossa liberdade, mas o Senhor não quis fazer assim, né? Como que o Senhor tem um caráter, né? Tão incrível, né? É tão íntegro, né? E meditando, né, sobre a beleza de Deus, aí hoje Jesus, né, na mística cidade de Deus, esse momento da paixão, realmente, né, como que é incrível, sabe? Ele poderia realmente fazer como foi falado, poderia desmascarar todo mundo, podia meter fogo em todo mundo, podia destruir tudo, podia fazer isso e aquilo, porque ele é poderoso, porque ele é Deus, mas não fez, não fez, né? Então eu fico pensando, o que realmente é ser poderoso, né? O que realmente é ser grande? É totalmente diferente do que o mundo concebe como grandeza. Que na visão do mundana, né, poder é poder mesmo, é destruir, é se posicionar, é se defender, é mostrar que sabe, é não levar desaforo para casa, não engolir sapo. Só que isso aí tudo é como se fosse os mandamentos do demônio, né? É a presunção lá do concílio que o demônio fez lá e instituiu também as suas leis. Olho por olho, dente por dente, pague o mal com o mal.
Esse é o poder demoníaco e que não tem fruto, porque quando você age assim, com esse tipo de sabedoria, que não é sabedoria, você que se dá mal, sempre, não tem fruto, a pessoa se auto está destruindo, né? A pessoa que é aquilo que foi falado, a pessoa que não se autodomina, é aquela pessoa que vai querer pagar o mal com o mal, né? É aquela pessoa que vai querer se defender, é aquela pessoa que não vai levar desaforo para casa, né? Aonde ela vai, ela quer mostrar o seu empoderamento, o seu poder, que na verdade não tem poder nenhum, né? É a sua própria soberba que a cega, que faz a ser alguém que não se autodomina, né? Então, é viver o inferno em vida, né? A pessoa vive o inferno em vida. Então, que ganho que tem nisso? Que poder? Gente, Deus é poderoso, mas ele revelou esse poder de um jeito que é totalmente diferente da visão de poder mesmo que o mundo tem. Se o mundo fala assim, deu o significado de poder, né? É você exercer, né, um domínio pela força do braço, né? Ou pelo intelecto, né? E você dominar todo mundo e fazer todo mundo te obedecer na marra, né? Não, o poder de Deus está no amor dele, né? Tá no dar a vida, né? Tá no servir, né? Tá no não revidar, tá no perdão. Essa é a verdadeira nobreza, né? A pessoa grande mesmo nesse mundo, uma pessoa grande é a mais pequena, né? É aquela que não pensa em si. É aquela que não pensa em si. Não pensa no seu eu, não tem o seu eu, não pensa no seu ego. Não. Mas ela tem esse autodomínio e só o amor pode dar esse autodomínio, vem do amor, porque é o amor que põe essas coisas, as virtudes, né, no equilíbrio perfeito. É o amor, a presença de Deus na pessoa. Então é muito maravilhoso isso. Como é bom, gente, perder, sabe? Nessa mentalidade que a gente vive, né, da Sodoma e Gomorra, né? Como é bom ser um perdedor aqui, né? Porque o perdedor para o mundo é vencedor em Deus. E como é bom você perder nas pequenas coisas, né? Para o outro ganhar, né? Eu estava falando isso com Jesus. Eu fico feliz quando os outros ganham. É porque ontem na festa, eu não, assim, eu me autodomino muito. Eu, assim, porque é assim, festa, às vezes tem muita coisa para comer, muita. É muita coisa para comer mesmo, né? Então, você pode comer à vontade, vão te servindo. Só que eu não preciso comer tudo que me serve, né? Não preciso comer tudo que tem lá. Só o suficiente, tá bom. Então, assim, eu já fui muito gulosa de festa, né? Comia pra passar mal, né? Comia, assim, sem nenhum autodomínio, né? E comia mais do que o necessário, porque eu achava que por estar numa festa e ter muita coisa em abundância, eu tinha que comer igual a louca, né? Não. Então, assim, traz pra mim o que traz, eu como e tá bom, né? Aí a minha irmã ficava, nossa, Ruth, mas você não comeu nada. Aí meu esposo ficava incomodado comigo. Não, mas você come pouco demais, você não come nada. Mas eu falei, pra mim tá o suficiente, né? Aí a minha irmã do lado, que tava na outra mesa, tá assim, nossa, tô passando fome nessa festa. Eu fiquei brava, né? Tendo tanta coisa pra comer, eu falei assim, que é isso, minha filha? Tem tanta coisa aqui pra comer, você tá falando que tá passando fome? Ela, não, mas salgado, eu mal comi salgado. E reclamando, porque não comeu salgado. Eu fui lá e peguei o meu pratinho de salgado e dei pra ela. Falei, come, né? Não quero ninguém passando fome aqui não, para de besteira. Ela, não, pode comer, esse aí é o seu. Falei, para com isso, né? Para de reclamar, tem muita coisa para comer, toma, come. Se tá precisando comer um pouco mais, então come. E eu fiquei feliz de ver ela feliz, né? Aí foi a mesma coisa na hora dos doces, que quando mesa de doce em festa, misericórdia. Quando libera a mesa de doce, as pessoas
Os adultos é pior que as crianças, né? E eu fiquei quieta. Mas aí eu fiquei assim, Jesus, eu tô fazendo charme? Eu perguntei para Jesus, porque eu não sinto necessidade de. Eu acho legal os outros comendo, eu não sinto necessidade de ficar comendo um monte de coisa. Para mim, o que eu comi é o suficiente, né? Então, eu tô bem, né? Falei assim, e as pessoas, né, pegando doce, aí meu marido foi lá e pegou e trouxe para mim. Aí o que ele trouxe eu comi. Aí falou assim, vai pegar pra você, pega mais. Aí ele insistiu, eu não fiquei de graça não. Aí eu levantei e peguei, mas eu tava cheia a mesa, eu peguei só dois. Peguei dois diferentes lá e voltei, entendeu? Aí, beleza. Você vai pegar mais? Não, não tenho por que pegar mais. Eu já comendo aquilo ali pra mim já é o suficiente, né? Aí eu tô assim, Jesus, eu não tô com charme pros outros, não. Eu não deveria pegar mais, mas eu não sinto necessidade de pegar mais. Eu tô satisfeita. Eu não sinto necessidade de ir lá na mesa e ficar catando doce, nem todo mundo catando doce e levando, né? Beleza. Aí a minha cunhada chega com um monte de doce pra mim. Toma, senão você fica sem. E foi pôr na mesa pra mim. Eu falei assim, nossa, Jesus, eu nem precisei ir atrás do doce, o senhor manda, né? Eu falei alto, eu pensei alto, eu acabei falando pro meu esposo, né? Eu achei tão engraçado. Eu falei, você tá vendo? A gente nem faz muita questão, é Jesus que faz questão da gente. Quando a gente não faz muita questão das coisas, é ele que faz questão. Eu falei isso pro meu esposo. Eu peguei o que ela me deu, falei, tá, ó, tá ótimo, tá bom, tá bom. E ela só colocando, eu falei, meu Jesus, quer me encher de doce, né? E agradeci, né? Mas acabou que eu nem comi, né? Que meu esposo falou que chegou aqui com os doces e tinha muita gente no lote, né? E ele saiu distribuindo. Eu falei, que bom, fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz, né, que ele tenha distribuído, porque não tem graça para mim pegar aqui um monte de coisa e comer só para mim. Não. Eu fico feliz com isso, sabe? Ver as outras pessoas satisfeitas, né? Aí eu fiquei pensando que o amor não preocupa consigo mesmo, né? Na hora que chega para você, você pega, né? Você deixa os outros escolher primeiro, né? Os outros ir primeiro, né? E isso também eu venho muito de família, que eu vi isso muito na minha mãe, né? Minha mãe era a última a comer comida, né? Ela servia todo mundo. Tipo assim, todo mundo que pegava, que se servia, mas assim, ela era a última a comer, né? E ela às vezes ficava com a rapa, né? Ficava com o que ficava no final da panela. Então é bonito isso, né? Essa doação. E esse é o amor, né? Que parece que você está em desvantagem, mas você não está em desvantagem nenhuma, né? Porque morrer para si, né? Servir é maravilhoso. Então, e você vê que é assim o nosso Senhor, né? O nosso Senhor não tinha essa preocupação com ele mesmo, né? Ele se entregou voluntariamente, né? E recebeu ofensas até no momento da maior doação dele, né? Pensa bem, no momento que você está doando mais amor, que você está transbordando sangue, né? Sangue mesmo, você está transbordando sangue. É amor ali emanando de cada parte do corpo dele. E das pessoas, né? Muitas das vezes saiu o quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Jesus estava cheio de quê? Amor. E isso transbordou nele. As pessoas eram cheias de quê? Muitas. Ódio, malícia, inveja. E isso só ia para fora através das palavras, né? E elas tinham essa liberdade. Ele não pôs um poder para elas ficar sem voz na hora e não conseguir xingar. Ele não pôs um poder para todo mundo cair desmaiado, né? Desacordado. Não, elas na liberdade delas ainda, né, puderam soltar todas as suas imundícies, né, através das suas palavras, dos seus comportamentos. E tudo Deus usava para curar, para perdoar, né? Tanto que Jesus ficava, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né? Então ele tomou para si a culpa daquelas pessoas, né? E tomou para si, né, pedindo perdão por tanta ignorância, né, e por tanta desonestidade. Então olha para você ver como que é Deus, né? Então eu fiquei pensando, como que esse pensamento pode ser de Deus? De eu chegar no meu marido xingando e acusando ele de um monte de coisa
Se Jesus não é assim, se Jesus não é desse jeito, não tinha lógica obrigado nada. A mágoa, ressentimento, essas coisas não são de Deus. Se tiver que resolver alguma coisa, existe o diálogo que Deus fez para o casamento, né? Diálogo, essa palavra mágica, resolver tudo na verdade, na luz, né? Eu falo isso com meu esposo, que eu não gosto de treva, né? De ficar, não tá acontecendo nada, não, não é nada não, que a pessoa, o homem quando tá bravo fala assim, não é nada não, para não falar. Pelo menos meu marido é assim. Aí eu falei com ele, não faça isso, né? Não escolha as trevas quando você tem a oportunidade de resolver tudo na luz, na verdade. Falei com ele, mas eu não vou obrigar, fala agora, né? Eu vou te obrigar que eu. Não, é no tempo também da liberdade que ele tem para falar e você continua amando do mesmo jeito, né? Porque você não tem que pensar em você, né? Não, naquilo que te dói, né? Nos beliscões, na parte que te toca. Não. Então é maravilhoso quando você vê o jeitinho de Jesus. Aí você fica assim, nossa, é assim que eu também preciso ser, né? É assim que eu quero ser. Mesmo eu não sendo igualzinho, que eu tenho imperfeição, mas a intenção, né? O desejo que você tem, você quer mais do que as suas próprias contrariedades, né? O seu desejo por ele é maior, precisa ser maior do que qualquer oposição, né? Então, não olhar a oposição, mas se mover pela sede que você tem dele, se mover pelo amor que você tem dele. Então, é muito maravilhoso isso. Eu anotei algumas coisas aqui, ó, que eu achei muito interessante, né? Sobre a tentação, né? Que o demônio, ele atormenta a pessoa primeiramente, o propósito não é levar ela para o inferno, mas sim destruir os planos de Deus. Porém, tudo que ele faz em direção a atrapalhar alguém, Deus usa para santificar a pessoa. E essa é a pior dor dele. E isso é imutável, tá? Deus sempre trabalha assim, né? Usar das insídias dele, né? Para santificar, para purificar, né? Para ampliar o reino, como se até ele, né? Quanto mais você fala assim, nós estamos em uma Sodoma, né? Tem gente que fala assim, a iniquidade está superabundando nesse tempo. Glória a Deus, quer dizer que está superabundando a graça de Deus, porque disso tudo, se das pequenas tentações dele, né, Deus usa para o bem, imagina o que ele vai fazer das grandes tempestades. O que essas grandes tempestades não vão produzir de purificação para esse mundo? Glória a Deus. Aí que eu pus aqui que o principal é Deus, né? E não a gente ficar preso ao humano, ao material. Então também o principal é ver Deus, né? Não é ficar vendo o mal, né? Ficar vendo o problema, mas ver Deus em tudo. Quando eu fui com meu esposo fazer pastoral de rua, aí tinha um irmão, e o senhor estava me falando uma coisa, né? O senhor estava me falando que pode a gente dar o pão, mas o pão da verdade é o melhor alimento que você dá para uma pessoa, é o pão da verdade. Que não é só o pão material de levar uma comida, né? Levar uma água, uma bebida, um cobertor. A verdade cobre, aquece, alimenta, sacia a sede. A verdade. E as pessoas têm nesse mundo onde que tem muita ignorância, as pessoas têm sede dessa verdade. Então, ele estava me falando da verdade, da importância da verdade. Aí, meu esposo encontrou um rapaz, né, que estava no ponto pedindo ajuda, né, estava no trânsito, né, na hora que o trânsito para, ele se aproveita para pedir dinheiro, né. Aí, meu esposo ofereceu cobertor, ele pegou, mas ele estava com a cara muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí, e ele era muito novo. Aí, meu esposo falou assim, nossa, esses aí são pessoas que dá vontade de parar e conversar. Eu falei, por que você não faz isso? Já era umas 11 horas, né?
Falei assim, conversa, meu filho, não perde tempo não. Se precisar conversar, conversa, né? A gente espera, né? Tava eu e minha irmã. A gente espera para conversar. Só que ele ficou preocupado, não tinha lugar para deixar a gente assim, né? Para estacionar e deixar a gente. Ficou preocupado, né? Já estava muito tarde. E ele pensou lá na sua cabeça e não fez, não conversou. Foi nesse momento que Jesus estava me falando da importância da palavra, né? Porque por mais que ele sentiu isso, né? Por mais que você leva a comida, você sente que falta algo, né? Quando às vezes a pessoa tá passando fome, tá na situação, mas talvez uma palavra faz a pessoa voltar. Às vezes voltar para casa, que às vezes por um orgulho a pessoa não pede ajuda da família e fica na rua. Tem esses casos. Não são todos, mas tem. Que às vezes para ela mesma, né? Ela quer manter a vida de vício, então ela prefere sair de casa, porque assim ela tem a liberdade. E ela não aceita abrigo, muitos não aceitam abrigo. Tem abrigos, falta muita ajuda, falta, mas também tem. Tem esse lado também que a gente tem que considerar. E muitos fogem de abrigo, né? Muitos não vão, não ficam, porque lá eles não vão poder ter o conforto, a liberdade que eles têm para beber e usar droga. Então tem essas questões também, que o vício fala mais alto, né? Aí estava me falando da importância da verdade, da palavra, né? Que justamente entra nessas questões que a comida, só o alimento material não pode. Então não é só material, é o espiritual, é mais importante, né? E aí teve um que a gente encontrou que estava todo sujo. Nossa, coitado, que situação. E ele, eu não sei por que doeu tanto dentro de mim, mas aquele moço estava. O demônio tá tomando conta de mim. O demônio é isso. Quando alguém começa a falar assim comigo, parece que dentro de mim um fogo abrasador. Eu falei, o bem é muito maior. Falei com o moço que se calou na hora e sorriu e ficou calmo. Que tá assim, o mal, porque o mal é ruim demais, tá judiando de mim. Eu falei, o bem é muito maior. Eu fiquei tão, só soltei aquela voz. A gente já tava indo embora, entrando no carro, quando o moço falou isso. Olhando pra mim e falando isso, eu fiquei, meu Deus, não tem. Eu falei, o bem é muito maior, e saiu aquela voz, sabe? O bem é muito maior. E o moço se calou e foi embora mais tranquilo. Falei, nossa. Porque a pessoa, às vezes, fica tanto com mal na cabeça, né? Que aquilo ali é o que domina ela, acreditar muito mais, né, que ela tá sofrendo e é o mal, né, que eu não sei, eu até falei com meu esposo assim, será que é pessoas que param para atender eles e fica, o demônio tá tomando conta da sua vida, por isso você tá na rua, por isso não sei o quê, mas é que fica tão acreditando que tá sem Deus, por estar nessa situação, e é muito melhor se pensar que tá com Deus porque tá no sofrimento, né, ver de outra forma, né, ele tá ali, ele tá muito mais sendo Cristo do que naquele momento, né? Porque, olha pra você ver, ele tá sujo, ele tá com frio, com fome, com sede, né? Sem casa. E esse irmão falou que queria trabalhar, né? Falou que é uma pessoa boa de serviço, né? Então, você pensa assim, é má vontade, não quer trabalhar, mas esses querem. Mas eu vi que estava tremendo muito também, que tinha também tem essa realidade, né, da bebida e da droga. Tem essa realidade que é aquilo que é para dopar, né? A pessoa usa justamente para não ficar, para poder assim ter um prazer, né? É um prazer. A pessoa enquanto tem aquele, é o único prazer que ela tem. Ela encontrou ali. É muito triste isso, né? Mas é como se fosse uma válvula de escape, né, que a pessoa tem, né, para poder aguentar o sofrimento da rua, né, o sofrimento do abandono dessa condição. Então, não é fácil. E a gente também tem que ser pequeno ao encontrar essas situações. Você não pode fazer tudo, né? A gente não é rico para virar e falar, a partir de hoje você vai trabalhar, nós vamos te arrumar alguma coisa, você vai para nossa casa, ou então, né, sei lá, né? A gente ajuda conforme pode, mas o principal é a palavra e a oração. E eu tava
Eu ouvi só um pedaço, não ouvi tudo, mas logo nessa hora eu entrei no vídeo, eu não ouvi tudo, mas a irmã Michelle estava falando assim, que ela não sente aquela necessidade de ir até a rua e levar o cobertor, porque, eu tenho que ajudar aquele irmão e tal. Ela sente assim que ela já ajuda eles no coração dela, ela também concebe eles, né? E aquece eles no coração dela. E é verdade isso. Eu acredito plenamente nisso, que as almas, todas as almas, passado, presente e futuro, são alimentadas, né, são aquecidas e são saciadas através dos atos na divina vontade, né, através da nossa intenção de amar todos, né, de ajudar a todos, de fazer o bem a todos. Então, a nossa vida, né, a gente permanecer na vontade divina, é glória para Deus e glória para as almas. Então, se as almas, né, pudessem agora fazer uma reunião, chegar até nós, elas iam falar: permanece, fica firme, os santos do céu vão ficar. Fica firme, continua. Por quê? Por causa do valor que tem, do significado que tem a vida na divina vontade, do quanto que ela vai onde a gente não pode, né? E alcança realidades onde a gente humanamente não pode. Mas Deus em nós faz e acontece. Então, esse é o poder de Deus, e esse poder vem do amor, né? Da doação. Fruto, né, da gente morrer para a vontade humana, esquecer de si mesmo. E olha o que acontece. Então, quanto maior o sacrifício, maior o fruto. É a vida de Cristo, da redenção, né? E é a vida dele continuada em cada um de nós, que está nos levando para atingir essa maturidade da vida dele, dessa plenitude. Então, olha que beleza que é essa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho de Jesus, eu confio em vós.